Olá, bem-vindos ao programa Mentes que Inspiram e hoje nós temos uma convidada em que o nome dela precede. Ela é a doutora Rochelle Paz Fonseca, uma das maiores especialistas em neuropsicologia do Brasil, professora, pesquisadora e uma grande voz de tradução da ciência para a vida real e que eu tenho uma admiração profunda. Rô, bem-vinda ao nosso programa, que bom te ter aqui no nosso sofá. Obrigada, Nós querida. vamos aprender um pouquinho mais, assim, com uma pessoa que tem tanta coisa a nos ensinar e a tua trajetória é linda. Estou muito contente de estar aqui, muito mesmo. Mas vamos começar, então, um pouquinho lá para trás. Vamos voltar um pouco na tua história. Tá. Como é que a neuropsicologia chegou na tua vida, Rô? Bom, estava eu fazendo 2 graduações ao mesmo tempo. Desde os 17 anos, entrei super novinha nas graduações. Então, eu fiz fonoaudiologia na UBRA e psicologia na URGS. Olha só. Ao mesmo tempo. Que demais. Né? E na fonoaudiologia se falava muito em neurociências, porque as neurociências explicam muita coisa, muito fenômeno do cérebro. Então, como é que a linguagem funciona, como é que a comunicação funciona. E na psicologia não se falava em neurociências. Né? Então, eu comecei a me encantar por essa área e comecei a buscar dentro do curso de psicologia quem poderia me orientar. Eu encontrei a professora Maria Alice de Matos Pimenta Parente, que me abriu as portas do grupo de pesquisa dela para eu estudar neuropsicologia, que era uma palavra de forca para mim. Bah. Ninguém sabia o que era neuropsicologia naquela época. Eu estou falando de 1999. Há muito tempo. Muito tempo. Vou fazer 27 anos de prática e de teoria em neuropsicologia. Ai, sensacional. Então, assim, imagina, mais da metade da minha vida dedicada a isso, né? Daí a Maria Alice começou a me dar aula numa disciplina complementar na Universidade Federal e eu comecei a fazer parte da pesquisa dela sobre demência. Naquela época se estudava muito idosos, o final do desenvolvimento. E eu comecei a me encantar, e nisso a minha clínica aumentou muito de crianças e adolescentes. E eu comecei a estudar por fora. O papel do hemisfério direito era o tema do meu mestrado e do meu doutorado. E eu comecei a estudar muito sobre comunicação, sobre funções executivas, sobre linguagem, como é que o cérebro processa tudo isso, por que algumas crianças nascem com menos habilidades, por que alguns adultos perdem essas habilidades. E eu comecei a me encantar, me maravilhar com o mundo da neuropsicologia e a dedicar parte da minha vida profissional e pessoal para isso. Que espetacular, assim. Eu poderia ficar horas aqui te ouvindo falar de toda a tua trajetória, uma trajetória muito sensível, né? Quando a gente fala de desenvolvimento humano, uma das primeiras coisas que estão muito em alta agora, muito faladas em mídia e com muitos estudos por trás, é o transtorno do espectro autista. Acho que esse é um primeiro ponto que a gente pode trazer para a nossa conversa, para esclarecer muitas e muitas dúvidas que muita gente que nos assiste está tendo neste momento. Qual é a importância, doutora Rochelle, da gente ter o diagnóstico do TEA mais cedo, precoce? Bah, Vanessa, meu sonho é que o diagnóstico fosse feito com fatores de risco, mapeamento de sinais de alerta, aos 4, 6 meses de idade, que a gente já consegue ter algumas observações. Mas no máximo, aos 2 anos e meio. Esse é meu sonho de consumo. O que acontece na minha clínica é que muitos casos chegam para diagnóstico entre 3 anos e meio e 6 anos de idade. Mais tarde. Quando a primeiríssima infância, que é até os 3 anos de idade, quando o cérebro está muito plástico para se desenvolver com as intervenções, já está acabando. Então isso é uma dor muito grande. Se tu me perguntar, Rô, por que tu faz terapia até hoje? Por causa disso. Eu sofro muito com essas histórias de diagnóstico tardio. Não faz sentido. De ver crianças com muitas consequências desenvolvimentais que elas não precisariam estar tendo. Então isso realmente me dá uma dor muito grande. Na minha formação, eu tive uma grande parcela da minha formação na Universidade de Montreal, no Canadá. Olha só. E lá eu aprendi o quanto que o diagnóstico precoce é importante. Então várias áreas do conhecimento têm diagnóstico precoce dos transtornos do neurodesenvolvimento. Perfeito. E as crianças recebem intervenção muito precocemente. Isso faz total diferença na história de desenvolvimento delas. Quando a gente fala de TEA, né, do espectro autista, a gente também tem um ponto que a gente não pode olhar a criança apenas no diagnóstico, a gente tem que olhar a criança na sua inteireza. Com certeza. Como é olhar a criança além desse diagnóstico, doutora? Muito importante, porque a neuropsicologia raiz traz isso, não a Nutella. A Nutella é a testologia. Vamos lá, eu aprendo um monte de teste, eu tenho um monte de teste dentro do meu armário e vou aplicar um atrás do outro na criança. Agora, a neuropsicologia raiz
ela nos traz profundidade na avaliação do indivíduo como um todo. Né? Então, como é que é o comportamento, como é que é a cognição, como é que são as emoções, Pode falar. como se dá a relação com a família, a relação com os amigos, a relação com a escola, a relação com os terapeutas. Então, a gente precisa ver todas as dimensões de manifestação de vida desse indivíduo, para que a gente consiga ter uma avaliação, um mapeamento global do desenvolvimento cognitivo e socioemocional. E quais são as pequenas atitudes que ajudam no desenvolvimento dessa criança? Assim? A gente começa a perceber algumas diferenças dos marcos de desenvolvimento, né? Mas quais são as pequenas atitudes que a gente precisa ter olhando o desenvolvimento dessa criança, né? Pensando nessa plasticidade cerebral, nesse tempo que acaba rápido, né? Pequenas atitudes são 3, num tripé, para a criança se desenvolver da melhor forma possível, sendo ela com desenvolvimento típico ou atípico, tá? Nós precisamos conversar com a criança. Então, quanto menor ela for, a gente conversa com frases curtas, Vanessa. Né? Então, filho, como é que foi tua aula hoje? Teve bola? Teve alguém que brincou de esconde-esconde? Faz perguntas específicas. Olha Né? que interessante. Mesmo que a criança não saiba responder ainda, ela está começando a processar a compreensão dessa linguagem. Então, no início, a gente faz pergunta e a gente mesmo responde como se fosse a criança. Né? Segundo ponto do tripé é ler para a criança, ler na frente da criança. Os hábitos de leitura, eles são extremamente neuroprotetores, Vanessa. A gente tem inúmeras evidências disso. Adultos manifestando menos transtorno bipolar, menos crises de episódio maníaco porque leem mais. Demência deixando de aparecer porque se lê mais. Transtornos do neurodesenvolvimento se manifestando com mais suavidade, com menos gravidade por causa da leitura. Então, a gente precisa ler para a criança. A gente nem imagina, né? Nem imagina o poder que tem essa leitura. Nossa. E a gente está na época da Feira do Livro, né? Exato. Olha que dica importante, gente. Leitura. Leitura é vida. Leitura é neuroproteção. É neuroproteção. Né? Que lindo, doutora. Muito bom. E a gente tem evidências científicas sólidas disso. E outro ponto é brincar com a criança. E aí mora um problema grande, né, Vanessa? Porque nós somos adultos e adulto nem sempre lembra como brincar. É verdade. Os pais estão com a rotina cheia, com problema de adulto na cabeça, cheio de coisa para fazer, uma lista enorme na sua agenda. Que energia que sobra para sentar no chão e brincar com a criança, com miniaturas, por exemplo? Exato. A vida hoje ela está tão rápida, tão agilizada, tão agitada, que a gente esquece das coisas importantes, que é olhar para dentro de casa, olhar para as infâncias que a gente tem dentro de casa e resgatar o que nós adultos tivemos no passado. Ou que não tivemos e a nossa maneira de reescrever a história. Exatamente. Que dica importante é essa, doutora? A gente resgatar aquilo que nós tínhamos no passado. Isso. O brincar, o olhar para dentro de casa, o olhar para essa criança, para o chão, né? Ir com ela para brincar de carrinho, de bola, de algum jogo. E não precisa ser de brinquedo caro, pode pegar um monte de sucata, pega caixa de leite, caixa de remédio, empacota com papel crepom, com papel celofane. E pronto. E vamos criar uma cidade, vamos criar bonequinhos, botar, né, cabelinho de lã, trabalhar a motricidade. O lúdico. Linguagem, comunicação ali no lúdico. Olha só que importância, o lúdico, ele fazendo parte do desenvolvimento base dessa criança. Com certeza, com certeza. Que dica maravilhosa, doutora. Mas falando para as famílias que hoje estão recebendo um diagnóstico, né, do seu filho, da sua filha, dentro do transtorno do espectro autista, que recado que a doutora deixaria para essas famílias hoje? Eu acho que receber um diagnóstico é algo muito impactante, né? Traz um processo de luto. Exato. Da criança ideal que se esperava, né? Todo mundo hoje luta para ter filhos, né? Luta para abrir espaço na sua agenda mental, emocional, logística, financeira. Se une com alguém na esperança de ter um filho típico. Ninguém engravida querendo um filho atípico. Essa é uma grande verdade. É verdade, é verdade. Né? Então, vem um processo de luto, mas ao mesmo tempo de alívio, principalmente para as mães, sabe, Vanessa? Eu tenho atendido mães muito sábias, que têm passado por esse processo de uma maneira muito madura, muito profunda, dizendo, Rochelle, eu tô vendo que meu filho tem alguma diferença desde os 3 meses de idade, ninguém me escuta. Todo mundo me acha louca, que eu tô procurando cabelo em ovo. E a criança realmente tem autismo nível 2 ou autismo nível 1. Né? E a mãe não estava errada, a mãe estava certa na sua percepção, que algo estava diferente. A gente precisa ouvir mais as mães e a intuição materna, né? Exatamente. Foi assim com os meus filhos também. É. Né? Quando a gente percebeu o atraso de fala, lá no fundinho a gente sabe tem alguma coisa. Né? Eu sendo mãe atípica, trazer
pessoas, né, com a tua profundidade, não só acadêmica, mas também de trabalho no dia a dia com famílias atípicas, assim, só engrandece ainda mais, não só o nosso espaço, mas todas as famílias que estão nos assistindo aqui hoje, que eu acho que é importantíssimo a gente trazer. É um assunto que precisa ser falado e precisa ser acolhido, né, doutora? Com certeza, querida. É muito importante isso. E a gente está falando que para a gente poder acolher, a gente falando de psicologia, de neuropsicologia, a gente precisa compreender. E aí a gente vai entrar numa área que é a da neuropsicologia profunda. Uhum. O que é a neuropsicologia para quem está em casa, para quem não sabe do que se trata a neuropsicologia? Tá, a neuropsicologia é uma área aplicada das neurociências, Vanessa. Então ela vai mapear o desenvolvimento cognitivo, intelectual, social e emocional desse indivíduo, da criança, no caso que a gente está falando aqui mais hoje, em busca de um mapeamento completo de como que a atenção funciona, como que a memória funciona, como que a inteligência funciona, a linguagem, a comunicação, as funções executivas, que são funções mais da circuitaria frontal do cérebro, aqui da parte da frente do cérebro, e que são essenciais, são o nosso grande gerente do cérebro. Né? E a gente precisa entender como que a personalidade está se formando. Né? E isso tudo para que os pais, quando recebam um diagnóstico, por exemplo, de TEA, consigam entender que não é o fim, não é um decreto final, uma sentença, mas sim um começo de uma trajetória árdua, mas necessária e com desfecho positivo a princípio, de melhora no desenvolvimento. Quando a criança ou o jovem, né, quando a doutora faz a avaliação neuropsicológica, o que a gente consegue perceber em resultados além da avaliação em si, né? Porque acho que cada caso, né, tem todo, acho que um processo avaliativo ali que englobam vários tipos de olhares, né, para esse ser humano, para essa criança, para esse jovem. O que essa avaliação neuropsicológica ela revela além dos resultados clínicos, né? Tá. Bom, a avaliação neuropsicológica, ela vai te dar uma visão integrada do desenvolvimento. Então, ela vai te dizer como que as funções cognitivas, como que as funções mentais, as funções cerebrais agem em prol de emoção e de comportamento. Então, nós vamos ter resultados de vários testes, de várias escalas, questionários, métodos de entrevista e métodos de observação que vão nos dar um panorama completo do desenvolvimento cognitivo e socioemocional da criança. Então, com isso, a gente tem respostas, por exemplo, de que tipo de escola botar a criança. Qual é o melhor método de aprendizagem para essa criança? O quanto que ela precisa de estímulo com leitura em casa? O quanto que ela precisa brincar? Quais são as intervenções prioritárias e quantas vezes por semana? Né? Então, será que fonoterapia vai ser mais importante do que psicoterapia ou as duas vão ter que estar no mesmo nível e a gente vai ter que abrir agenda para as duas? Né? Será que terapia ocupacional e psicomotricidade é mais importante agora? Será que trabalhar com o objetivo transversal de estimular a linguagem oral, compreensão e expressão é importante para todas as terapias, independente de ser fonoaudiologia ou não? Então, isso que a avaliação neuropsicológica nos traz. Dados de evidências para tomada de decisão para o resto da vida. Olha a importância desse processo detalhado e profundo para a gente conseguir delimitar qual é o caminho dessa criança ou desse jovem a partir desses resultados, né? O que fazer para a gente poder atingir o maior potencial deles, né? Com certeza. E quando a gente deve buscar essa avaliação, doutora? Quando se suspeita de que algo no desenvolvimento não esteja correndo bem. Né? Principalmente quando a gente precisa mapear fatores preditores que a gente chama de desfecho positivo de terapia. O que eu quero dizer com isso? Como é que está o nível de inteligência? Porque se eu tiver uma inteligência reduzida, eu tenho um prognóstico mais reservado, né, Vanessa? Exato. Então, tu tem que estimular, tem que fazer estimulação cognitiva na criança. Ela não pode ficar sem uma reabilitação neuropsicológica. Que é estimular com exercícios de memória, exercícios de percepção, exercícios de atenção, de funções executivas, de linguagem. Então, a gente precisa conseguir fazer todo esse mapeamento em prol da gente ter um desfecho terapêutico mais efetivo. Né? E como é que a gente faz isso? Mapeando como é que a criança vai no processo de avaliação, se ela melhora com os próprios testes. Eu não estou fazendo estímulo na criança. Mas se eu estou aplicando vários testes e ela vai melhorando de uma sessão para outra, só isso já é um indício maravilhoso. Né? Então, os pais precisam procurar, sempre que eles suspeitarem de que a atenção não está funcionando bem, de que a memória não está funcionando bem, de que a inteligência não está funcionando bem. Né? De Rochelle, eu não sei mais o que fazer, as terapias dos meus filhos trancaram. A gente não está tendo mais melhora, a gente estacionou, a gente atingiu um platô.
Então, a avaliação vai ajudar a mapear o que tem que ser melhorado ainda e redefinir esses objetivos terapêuticos da equipe. Perfeito, aonde a gente precisa atacar para potencializar. Para potencializar o desenvolvimento e não esperar. Cada mês vale muito na vida de uma criança. Exato. Então, a gente não pode se dar o luxo de perder tempo. Não pode. Eu gosto muito dessa tua frase, a gente não pode se dar o luxo de perder tempo. E quando que essa avaliação ela é feita com sensibilidade? Porque eu acho que é o que a doutora faz muito bem, né? Olhar além daquele ser humano, a sua inteireza, mas também com toda a profundidade da trajetória, né? Personalizando e pensando em realmente potencializar esse indivíduo da melhor maneira possível. E qual a importância dessa avaliação ser feita com essa sensibilidade, doutora? Vanessa, tu tocou num ponto crucial. Eu formo muitos neuropsicólogos, né? Há 23 anos eu sou docente nessa área. E eu vejo que o perfil de pessoa que vai para avaliação neuropsicológica, conduzi-la, é um perfil mais obsessivo. Então, são pessoas que sabem aplicar os testes, que sabem pontuar os testes, que sabem escrever laudos, né? E muitas vezes elas não são formadas para evoluir num vínculo terapêutico dentro do próprio processo de avaliação. Olha só. É necessário ter vínculo. Eu preciso olhar no olho dessa criança e me conectar com ela da maneira mais profunda e entregue possível, para que o teste tenha significado na vida dela. Senão o teste vai ser mais um momento formal da vidinha, assim como muitas vezes é na escola, né, Vanessa? Exato, exatamente. Com pouco sentido. E eu preciso desse fio conector do vínculo para que eu consiga evoluir nos testes e eles serem úteis para responder as principais perguntas que me foram feitas no início da avaliação. Perfeito, doutora. A gente precisa falar também de altas habilidades, né? A gente falou de transtorno do espectro autista. O que caracteriza uma criança, um jovem com altas habilidades? Bom, eu comecei a estudar muito a dupla excepcionalidade. Como eu sou muito procurada, né, para avaliação se tem ou se não tem TEA, qual é o nível de TEA, né, como é que está a memória episódica, as funções executivas, se tem disfunção executiva ou não, que é uma alteração do controle inibitório, da memória para 2 ou mais coisas ao mesmo tempo, do planejamento ou da flexibilidade mental. Eu comecei a receber muitas crianças autistas com inteligência muito acima do esperado. Daí aquilo me deu um clique, eu disse, meu Deus, como a gente estuda pouco altas habilidades e superdotação. E comecei a devorar tudo quanto é livro do exterior, artigo científico da área. E, ao mesmo tempo, a clínica começou a aumentar muito com essa demanda. Né? Hoje em dia, a gente tem uma conscientização muito maior. Então, as principais características são dependendo do tipo de superdotação, Vanessa. Então, a superdotação mais conhecida é a intelectual, que é quando eu tenho um QI acima de 130 ou acima de 120. Tá? Junto com outros indicadores, como criatividade, liderança, precocidade. Então, aprendeu a falar muito cedo. Quando começou a falar, já falou muito corretamente. Né? As pessoas achavam mini adulto quando criança menor. Se dava melhor com crianças mais velhas. Começou a ler muito cedo. Começou a ir no trepa-trepa sem se desequilibrar muito cedo. Tirou a rodinha da bicicleta cedo. Então, são vários marcadores de precocidade. Nós ainda temos uma hipersensibilidade emocional, uma hiperempatia. Né? Então, a pessoa se entrega para o problema do outro e sofre em demasia com isso. Então, são vários indicadores de altas habilidades de superdotação. O perfeccionismo para algumas crianças, o excesso de flexibilidade, o excesso de rigidez para outras crianças também. É amplo esse espectro, né? É amplo. E a gente está falando de questões também de QI, né? A doutora trouxe a questão de QI. Mas quais são os desafios emocionais para quem tem altas habilidades de superdotação? A sobrecarga emocional. Né? Então, como eu me entrego demais para as relações, eu sofro demais com o peso delas. Né? Então, principalmente quando a gente tem a dupla excepcionalidade, que é as altas habilidades de superdotação com um quadro neurodesenvolvimental junto, como o TEA. Né? Então, eu tenho que camuflar, eu tenho que mascarar esse meu TEA para viver em sociedade. E isso me gera um peso emocional muito grande. Né? E as pessoas com apenas altas habilidades de superdotação também referem esse peso, uma bateria social menor, muitas vezes com muita entrega para esses relacionamentos, para essas interações sociais, isso gerando uma sobrecarga cognitiva de muitas janelas mentais abertas ao mesmo tempo, uma inquietude mental e muitas vezes acompanhado de um sofrimento psíquico por causa disso. Então, com aumento de depressão, com aumento de ansiedade, quando estão em sofrimento. Quando o paciente não refere sofrimento, a inteligência ela é neuroprotetora, Vanessa. Então, pode afastar a depressão e a ansiedade.
Olha só. Então depende de como que o paciente maneja com essa mente inquieta, de múltiplas janelas mentais abertas ao mesmo tempo. Deve ser muito difícil, né? E aí vem a minha pergunta, que eu acho que todo mundo gostaria de saber. Como que a gente pode ajudar alguém com altas habilidades e superdotação, ou na escola, na sua vida, né, normalmente, sem pressionar? Porque tem um limiar aí de eu quero muito ajudar essa criança, esse jovem, esse adulto, mas a gente tem medo de transpassar um limiar ali que pode ser prejudicial para ele. Eu acho que um primeiro grande cuidado, Vanessa, é não estimular a criança demais. Ah, já que meu filho é superdotado, então vou estimular, porque isso pode aumentar a sobrecarga cognitiva, a sobrecarga emocional e até sensorial da criança. E estimulá-la a aguentar chatice, Vanessa, a aguentar o tédio, a aguentar momentos de mente vazia, de nadismo, de fazer nada. Todos nós precisamos disso na sociedade atual. Verdade. Tá? Mas as pessoas com altas habilidades de superdotação precisam mais ainda, porque elas têm uma mente muito desejosa de novidade, que é um traço de personalidade que a gente chama abertura. Então eles tendem a ter uma abertura muito grande. Eu preciso de novidade, eu não quero rotina, eu quero tudo inovador na minha vida. E quando que a gente tem isso o tempo todo, Vanessa? Não, a nossa vida é feita de rotina, 70% de rotina. É verdade. Sobrecarregada muitas vezes. Exatamente, então eu vou achar uma aula chata, eu vou achar uma reunião chata, eu vou achar uma relação chata, uma interação chata, isso tudo vai me trazer tédio, e quando eu começo a me deprimir. Então a gente precisa ensinar a criança a aguentar a chatice. E uma das maiores chatices da vida a ser aguentada é a vida escolar. Porque é um desafio. É um desafio de tu ficar horas sentada no mesmo lugar, ouvindo, com a tua atenção sustentada o tempo todo, deixando informações novas entrarem. E por mais lúdico que seja o método, por melhor que seja a professora, tem professoras incríveis nesse mercado educacional, é um momento de muita necessidade de atenção sustentada, de atenção concentrada. Verdade. E hoje em dia, com vídeos, né, rápidos do YouTube, com os shorts, com os vídeos do TikTok, essa criançada toda, esses adolescentes, eles estão com uma atenção muito encurtada. É verdade. Estão muito imediatistas, né? Querem tudo para ontem, para agora. Eles não têm mais essa elasticidade de espera, né? Exatamente. Essa paciência, né? Tu falou tudo, Vanessa. Então a gente precisa estimular a criança a aguentar a chatice. Olha, tu começou a ver esse filme, vamos até o final. Adorei isso. Estimular a criança a aguentar a chatice. Comecei a ler a história, ai, não quero mais, mamãe. Eu vou seguir lendo aqui, tu presta atenção no que tu conseguir, minha filha. Perfeito. Perfeito. Entendeu? E demonstra esse modelo de persistência, porque a criança aprende muito, Vanessa, por modelagem. Com certeza. Então o pai e a mãe são mentes que inspiram, né? É verdade. A gente precisa ter modelos a seguir. Então eu vou terminar o que eu comecei. Eu não vou abandonar esse projeto, por mais chato que ele seja, meu filho. Constância, persistência, resiliência. Exatamente, exatamente. Mostrar o caminho da não desistência. Perfeito. Fica a dica, pessoal. Não desistir. Isso. E o que a gente precisa ter, doutora? A gente está falando, né, de acomodação infantil, de fazer com que essa criança cresça feliz. O que é fundamental hoje para que uma criança ela realmente cresça feliz e saudável? Estimular todos os âmbitos do seu desenvolvimento. Né? Então, estimular essa resiliência emocional, a tolerância à frustração é essencial, Vanessa. Então, a criança tem que ouvir não. Ela não pode ter tudo que ela quer na mão na hora que ela quer. Tá? Ela precisa realmente ouvir não e entender que não é tudo que ela quer naquele momento que ela vai ter um prazer imediato. A gente chama isso na neuropsicologia de postergação de ganho. Então, eu vou ter um ganho daqui a um ano, que são as férias escolares. E para isso eu preciso ficar na aula 8 meses do ano, 9 meses do ano, 10 meses do ano. Com qualidade? Com qualidade mínima. Qualidade mínima. Para eu ser aprovado, para eu vivenciar as experiências novas que a escola pode me oportunizar. Isso inclui, inclusive, relacionais. Perfeito, perfeito. É o primeiro ambiente em que a gente consegue desenvolver a questão dos relacionamentos para além da aprendizagem pedagógica, né? Perfeito, Vanessa. É o nosso maior fórum de aprendizagem. Global para a vida. Global para a vida. Se nós sobrevivermos à escola, né, nós seremos pessoas muito melhores. E por que não a gente estimular isso da melhor maneira possível, né? E outro ponto que eu reforço é alternar entre o fazer nada e o fazer tudo. A nossa vida, a nossa sociedade atuais estão nos estimulando muito a fazer tudo.
né? Então eu tô aqui contigo e tenho que estar pensando no meu próximo compromisso e tenho que estar pensando no restante da minha semana, porque hoje é segunda-feira, e isso é um absurdo, né? Porque eu deveria estar aqui entregue para ti neste momento. Verdade. 100% aqui nessa atenção plena, conversando contigo, que está sendo muito prazeroso. Só que a nossa mente está lá com uma parcela já se preparando para o futuro. É verdade. E aí está a base da ansiedade. E como controlar isso? E como controlar isso? Estimulando as crianças a estarem mais no momento presente. Perfeito. A terminar o que elas começam. E a se frustrar e a entender que elas vão chorar um monte e uma hora isso vai passar. E que elas não vão ter agora o que elas querem para ter no futuro. Quanto ensinamento nessa conversa contigo, doutora. Exatamente. Para a gente finalizar essa conversa, gente, que está maravilhosa, nós ficaremos horas aqui conversando sobre isso. Para alguém que estuda tanto, doutora, sobre o ser humano, sobre a mente humana, eu gostaria de saber o que te dá esperança no ser humano. A beleza, a liberdade, o futuro presente na vida de uma criança. Né? A criança, ela me mostra a maior neuroplasticidade vital que alguém pode ter. Então, ver uma criança autista nível 3 e ela evoluindo para uma criança autista nível 1 é a maior prova que eu tenho, ver a inteligência subindo 4 níveis, Vanessa. Depois de um processo de reabilitação. É fantástico. É fantástico. Mostra que a gente pode mudar a trajetória de vida de uma criança. Então, há esperança. Há esperança em trabalhos bem feitos. Só que para isso a gente precisa investir na formação das pessoas. A gente não pode mais ter picaretagem, a gente não pode se dar o luxo de perder tempo, nem de colocar os nossos filhos em mãos de picaretas. É verdade. Hoje em dia, tempo é ouro. Isso. E a gente precisa valorizar ele da melhor maneira possível. Pessoal, gente, assim, eu estou extremamente feliz e honrada em ter essa pessoa maravilhosa aqui comigo. Doutora Rochelle, muito obrigada pelo teu conhecimento, pela tua sensibilidade. E certamente a gente vai te convidar para conversarmos sobre outros assuntos, porque a gente poderia ficar horas aqui. É uma obrigada, sorte querida. nossa, é uma honra. E assim, ó, obrigada mesmo, de coração, por ter aceitado o nosso convite. Então, doutora Rochelle, depois dessa conversa maravilhosa que tivemos aqui no programa hoje, eu gostaria que a doutora deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo. Então, eu agradeço demais ao Mentes que Inspiram, a Vanessa, por esse convite e desejo a todos um excelente desenvolvimento infantil, uma excelente parentalidade, um excelente profissionalismo no se entregar para avaliar, para intervir com uma criança, para que a nossa sociedade melhore e passe a viver baseado na inclusão social, sobretudo. Então chegamos ao final de mais um episódio do programa Mentes que Inspiram. Espero vocês no próximo sábado, transformando diálogo e inspiração sempre. Até lá!